Espero que todos estejam bem. Vou fazer a correção aqui da AV1, que foi semana passada, né? Essa turma, como teve aquele problema num dia aí, que não deu para ter aula por causa do Teams, teve feriado, aí a gente está fazendo só agora, né? Está todo atrasado, né? E semana que vem é feriado de novo, né? Segunda-feira. Então, bom, não tem muito o que fazer, né? Eu tinha pedido para quem quisesse, né, fazer responder, né, o que achou da V1, né? Então, uma dificuldade, né? A maioria aqui, eu achei que poucos responderam, né? Tem mais de 70 alunos aí, foram só 18 respostas. E dos 18, 14 acharam nível médio, um achou fácil e 3 acharam difícil. Então, o resultado, eu acho que foi coerente, né? Para quem respondeu. Engenharia tem que ser médio. Se o cara achou fácil, porque realmente é o cara fora da curva ali, né? E é de médio para difícil, realmente. Em relação à preparação, né? A maioria preparou médio também aqui, outros muito, e 3 pouco. O pessoal trabalha, tem família, tem coisa. E esse outro resultado aqui, qual a coerência que foi apresentado, que foi cobrado na V1, fiquei bastante satisfeito, né? Muita coerência ou alguma coerência, né? Então, ninguém colocou nenhuma coerência, o que me deixa satisfeito, né? Ainda arrisco dizer que se alguma coerência aqui, que não tiveram muita coerência, pode ser alguma coisa que de algum jeito faltou, alguma coisa que voou, etc. Mas tá de acordo aí, né? E uma coisa que eu não deixei aberto para resposta, para comentário livre, né? Deveria ter deixado, né? Mas tiveram alguns alunos que falaram sobre o tempo, né? Então, na AV2 eu vou corrigir isso e o tempo disponibilizado para o envio da prova vai ser levado em consideração, né? Então, aquele tempo extra aí para o cara poder escanear, poder passar do computador para o celular, do celular para o computador, isso tudo eu vou levar em consideração e já vou programar a prova para começar bem antes, né? Botar aí uns 20 minutos, 30 minutos antes para a prova ser disponibilizada no Teams, que aí, para eu também, que eu tive problema, eu lembro que eu tive problema, e aí se tiver problema para a prova entrar lá, para ficar disponível, eu também tenho um tempo de manobra aí para poder não prejudicar a turma, né? Então, isso aí eu vou levar em consideração também na AV2, ok? Bom, a AV1, assim, ela tinha que ser 5 questões discursivas, né? O formato foi definido pela Estácio, não podia mudar. Então, eu fiz 5 perguntas, né? Foram 5 questões discursivas realmente, né? Eu gosto, às vezes, de colocar múltipla escolha, variar, né, um pouco, né? Eu acho que a prova fica menos maçante para o aluno, mas não tenho muita manobra nisso, não. Outra coisa que eu tinha que falar com vocês. Estão me ouvindo aí, cara? Tem alguém aí? Estamos te ouvindo, professor. Tranquilo. Aham. Outra coisa que eu tinha para falar é com relação à parte do Lélio, né, do laboratório. Eu não sei como ela vai ser avaliada, ou se ela vai entrar junto na AV2, com alguma coisa. Porque, normalmente, quando a disciplina é ministrada presencialmente, o trabalho desenvolvido pelo Lélio no laboratório, quer dizer, pelos alunos, né? A supervisão do Lélio no laboratório,
ele entra na nota da V2, né? Com 40% de peso. No semestre passado, foi uma determinação que não tivesse a parte prática, né, das disciplinas levadas em consideração. Esse semestre, não sei, né, para V2 isso, né? Eu não sei o que vai ficar definido, né? Você vai ficar livre? Normalmente não fica livre, né? Normalmente a gente não decide nada, a gente só cumpre a ordem. Mas eu vou procurar levantar isso o mais rápido possível para a gente poder se planejar, né? Eu e vocês também. Então, bom, qual a definição de usinagem? Isso aí, básico, né? Que a usinagem é um processo de fabricação onde ocorre remoção de material sob a forma de cavaco, né? Então, a usinagem é o único processo que você tem remoção de material. Você tira material, tira pedaço do material para formar a peça. A soldagem, você tem a união do material, né? Você faz a união dos dois materiais por aplicação de calor ou força, né? Ou força. A fundição, você tem a mudança de fase do material, né? De estado sólido para estado líquido, depois novamente para estado sólido. A conformação mecânica, você tem a deformação plástica do material, tem a mudança da forma do material por deformação plástica. E a metalurgia do pó, você tem a compactação de pó e a sinterização, são os processos de fabricação, né? Ainda tem a manufatura aditiva, né, que é impressora 3D, mas que ainda não faz parte do rol de processos de fabricação da indústria metal-mecânica, né? Porque você não tem a impressão 3D ainda de metal, né? Mas eu acho que em breve a gente vai chegar nisso aí. Então, a usinagem é o único processo de fabricação que você tem remoção do material. Então, essa é a principal característica da usinagem e é a definição da usinagem. Eu vou pedir para a gente... Porque, assim, se cada um tiver alguma questão em relação à sua prova, ela fica muito complicada, assim, nesse formato online de ser debatido, porque todos os outros alunos estão envolvidos aqui e o pior, eu não consigo ver a prova de cada um de vocês agora, que eu estou apresentando aqui. Então, eu peço aí que vocês, cada um tem acesso à prova, né? Tem a correção lá, na verdade não tem correção, tem a nota, né? E aí, se algum aluno discordar da nota, às vezes eu posso ter me equivocado em alguma coisa. Se algum aluno discordar, anota aí no papelzinho, né, e me manda depois um e-mail falando, professor, eu tirei 0 e eu não concordo porque teve uma questão lá que eu acertei, o senhor deu 0 e merecia tirar 1. Porque eu vi no gabarito, vi na apresentação, enfim. E aí coloca no e-mail, que aí eu consigo acessar a prova para ver o meu equívoco lá, o aluno tirou 0, merecia tirar 1, por exemplo. Okay? A segunda questão, a diferença entre o processo de fabricação por usinagem com ferramentas de geometria definida, geometria não definida e processos não convencionais. Então, a geometria definida são processos que as dimensões angulares e lineares são mensuráveis. Então, você consegue medir um comprimento de aresta, um ângulo de saída, um ângulo de folga. Você tem medições possíveis de serem feitas na ferramenta de geometria definida. Já as ferramentas de geometria não definida, você não tem isso. Você não tem um comprimento de aresta, não tem um ângulo entre superfícies, porque a ferramenta de geometria não definida são basicamente grãos irregulares que compõem esses tipos de ferramentas. Então, por exemplo, o rebolo, né? O rebolo usado na retífica, ele nada mais é do que um aglomerado de grãos irregulares grãos abrasivos, né?
que tem aquele formato do rebolo, aquele disco, né? Mas o disco em si não é a ferramenta. A ferramenta são os grãos irregulares que estão unidos por um aglomerante formando o rebolo. Então, esses grãos não têm dimensão de aresta, dimensão de ângulos entre superfícies, nada disso. O que você tem é a granulometria do grão, né? Se o grão é maior, assim, né? Na média, né? Tem grãos maiores ou menores, mas não tem dimensão definida dos grãos. E a usinagem por processos não convencionais é o que não é nenhum dos outros dois. Então, quando você não tem uma ferramenta que tenha dimensões mensuráveis e não tem essas outras ferramentas com dimensões que não são mensuráveis, você tem os processos não convencionais. Por exemplo, o laser, corte a laser. O laser você tem comprimento de onda, né? Mas aí não é comprimento linear ali de uma grandeza física, né? Uma grandeza palpável ali, né? É uma grandeza física, mas não é uma grandeza tridimensional, vamos dizer assim, né? É um comprimento de onda eletromagnética ali, né? O jato d'água, por exemplo, também, corte o jato d'água. Você tem a pressão da água ali e aquela pressão vai cortar o material. Você também não tem comprimento de nada ali, né? Não tem nada, não consegue enquadrar em nenhum dos outros dois. Então, é o processo não convencional. Eletroerosão, você tem descarga elétrica que faz a remoção do material. Pior ainda, né? Descarga elétrica, então, piorou ainda mais. Então, esses são os processos não convencionais. A terceira questão era uma questão de calcular realmente, né? De cálculo. E essa questão, ela estava lá na lista de exercícios. É um dos exercícios daquela lista, né? Então, qual é a RPM e o tempo gasto para o desbaste do ressalto de 60 por 45 milímetros da peça bloco com ressalto e furo, conforme desenho em anexo, utilizando um avanço de 0,25 milímetros por rotação. Então, você tinha que pegar lá no desenho, né? Estava em anexo, você tinha que pegar aqui esse bloco com ressalto puro, né? O ressalto de 45 por 60, né? É esse ressalto aqui, ó, esse degrau aqui, né? De 45 por 60. E ele tem esse comprimento aqui de 200 milímetros, né? Então, a ferramenta se desloca por 200 milímetros aqui. E aqui eu estou dizendo que você vai usar uma fresa cilíndrica tangencial de metal duro com diâmetro de 110 milímetros. Então, esse é o diâmetro e o tipo de fresa cilíndrica tangencial, e o material da fresa é o metal duro. E aqui eu tenho que o material é um aço SAE 1035. Eu tenho ali na legenda do desenho esse detalhe aí, essa descrição do material. Então, o material é um aço SAE 1035. E quando eu chego aqui na tabela de velocidade de corte, né, para a fresadora, eu tenho aqui a fresa cilíndrica, né? A fresa cilíndrica está aqui e eu tenho aqui o aço semiduro, que é o aço 1035 lá. Não é nem um aço macio, nem um aço muito duro, nem barro, nem tijolo. Então, eu falei no enunciado que a operação é um desbaste. Então, se fosse acabamento, seria aqui, né? É um desbaste e, como é um aço semiduro, desbaste varia de 10 a 12. A gente tinha combinado que era para pegar a média, 11, né, que é a média entre 10 e 12. Então, peço desculpas que está manuscrito isso aqui, né? Mas a velocidade é 11 e o 3 aqui, ó, é porque a ferramenta é de metal duro. Então, é essa nota 2 aqui, ó, para a fresa de carboneto, que é o metal duro,
a velocidade de corte deve ser 3 vezes maior. Então, é 11 vezes 3, que é 33 metros por segundo. O diâmetro é de... Foi metros por minuto aqui, tá? Metro por minuto. O diâmetro de 110 milímetros, que está aqui, ó. Cadê? Ah, aqui, ó. 110 milímetros, o diâmetro da ferramenta. E a fórmula πdn sobre 1000, N é igual a 1000V sobre πd, que vai dar 95,54 RPM. Então, essa é a rotação que eu tenho que colocar no torno para poder fazer esse fresamento. E o tempo, né, o tempo que eu vou gastar para percorrer os 200 milímetros, né, aquele bloco lá, 60 por 45, ele tem comprimento de 200 milímetros, vai ser a fórmula do tempo de corte, né? Então, é o percurso de avanço sobre velocidade de avanço. O avanço foi dado, 0,25 milímetros por rotação, e o 200 eu vi lá no desenho, 200 milímetros. E a rotação, N, eu acabei de calcular aqui, 95,54. Calculando isso aqui, dá 8,37 minutos, né? Ou 8 minutos e 22 segundos. É a mesma coisa, né? Então, quem deixou 8,37 minutos está certo. Quem botou 8 minutos e 22 segundos está certo também. Então, era esse o tempo, né? É o tempo que a ferramenta vai levar para percorrer os 200 milímetros. Ok? A quarta questão é sobre o capítulo 2, né? Para o projeto, desenho, fabricação e o reparo de uma ferramenta de corte, são utilizados 2 sistemas de referência e cada um deles é constituído de 3 planos ortogonais e 2 outros auxiliares. Usando esses sistemas de referência, é possível definir os ângulos que compõem a cunha cortante. Explique por que o ângulo de folga não pode ser negativo. Então, o ângulo de folga não pode ser negativo porque o ângulo de folga é esse aqui, ó. É esse aqui um pequeno e um grande, né? Mas são ângulos positivos, que é o ângulo entre o plano de corte e a superfície de folga, né? Esse é o ângulo de folga. Se esse ângulo está positivo aqui, ó, que vale, sei lá, 5, 6 graus. Se ele for zero, se esse ângulo for zero, significa que essa superfície aqui vai encostar na peça durante a usinagem. E isso pode acontecer. Existem ângulos de folga, ferramentas cujo ângulo de folga é zero. Agora, se o ângulo de folga for negativo, essa aresta aqui de baixo, né, que não é a aresta de corte, a aresta de corte está aqui em cima, essa aresta aqui de baixo, se esse ângulo for negativo, ela vai estar aqui para dentro. Essa aresta aqui que vai encostar primeiro na peça. Ou seja, é como se a ferramenta estivesse de cabeça para baixo. Então, por isso que o ângulo de folga não pode ser negativo. Diferente do ângulo de saída. O ângulo de saída é esse aqui, onde está a setinha aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de saída, que aqui é positivo, né? Mas se essa aresta aqui, superfície, perdão, né? Se a superfície aqui tivesse aqui para cima, né? Virada aqui para cima, o ângulo de saída seria negativo sem problema algum, né? Esse ângulo não tem problema de ser negativo, mas o ângulo de folga, se essa superfície aqui tivesse para cá, a ferramenta estaria de cabeça para baixo, não teria um menor sentido. Entendeu? Então, por isso que o ângulo de folga não pode ser negativo, porque senão não ia ser a aresta de corte que ia encostar na peça primeiro, ia ser essa outra aresta aí que não tem nem nome, né? Essa aresta aqui de baixo que nem nome tem, ok? E a última questão que é
sobre a unidade 3, né? Para uma explicação científica das diferentes grandezas relacionadas com a usinagem de metais, tais como desgaste da ferramenta e suas causas, forças de corte, arestas postiças de corte, etc., é necessário um estudo minucioso do processo de formação do cavaco. Diversas classificações têm sido propostas pelos pesquisadores e uma das mais comuns consiste na divisão de 3 tipos de cavaco: cavaco contínuo, cavaco de cisalhamento e cavaco de ruptura. Cite 3 desvantagens dos cavacos contínuos. Então, por exemplo, né, o cavaco contínuo pode causar dano ao operador, porque o cavaco contínuo ele é uma navalha, né? Então, se o operador segurar o cavaco contínuo ali sem uma luva de proteção, vai cortar a mão, né? Outra desvantagem, ele pode enrolar na peça e causar dano à superfície usinada. Então, ele vai enrolando ali e pode, né, implicar em uma qualidade superficial inferior se o tipo de cavaco não fosse o contínuo. Dificultar a refrigeração direcionada por conta desse bloqueio, né? O cavaco contínuo forma ali um escudo, praticamente, na peça, e você não consegue fazer com que o fluido refrigerante chegue na região de corte, de usinagem. Ou então, dificultar a estocagem e o transporte. Você vai ter um volume de cavaco muito grande com um cavaco contínuo. E isso implica em dificultar. É um volume que você tem que guardar em algum lugar, que você tem que armazenar ele até ser descartado. E quando for descartado, você tem que transportar ele. Então, um volume que você não pode transportar de qualquer maneira, tem que ter transporte adequado. Então, quanto maior o volume, mais difícil transportar o cavaco. Tá ok? Então, como eu falei no início da apresentação, que se alguém tiver alguma divergência de nota com relação ao que foi apresentado, não concordar com alguma coisa, eu posso ter realmente me equivocado. Primeiro, corrigir aqui na plataforma é bem pior, né? Porque você está com papel ali, né? E eu posso ter me equivocado. Teve um aluno que mandou um e-mail que eu dei a nota lá no Teams, na hora de lançar no CIA, botei falta. Então, eu devo ter um aluno de cima e de baixo ali, então eu peço que verifiquem tanto a nota no Teams, uma prova, quanto a nota no CIA. E qualquer divergência ou se não concordar com alguma coisa, que mande um e-mail, por favor, para mim, com o nome completo, tem que ser um nome completo para eu poder achar o aluno, e falar que é da disciplina Processo de Fabricação 2 também, porque senão, qual disciplina? Não é só essa que eu ministro, né? Então, peço essa gentileza aí. Oi? Pode mandar um e-mail também por nota diferente, assim, porque minha nota está diferente no Teams e no CIA. Com certeza, manda aí que eu verifico. Porque quando eu lanço no Teams é uma coisa. Aí para eu lançar no CIA é manualmente, não é automático, né? Então eu posso ter voado aí, até porque o nome que está no Teams é um sobrenome com um nome. Pô, é uma confusão danada. Manda, por favor. Beleza, pode deixar. De antemão, peço desculpas pelos equívocos que ocorreram. E só para a gente se planejar, né, a previsão que a gente está tendo agora, porque o calendário acadêmico sempre muda, né, mas a previsão é que a V2 seja no dia 23 de novembro e a AV3 no dia 7 de dezembro. Né? Então, semana que vem já não tem aula. Né? E dia 9,
Eu estou olhando aqui o calendário. Dia 9, estou olhando. Semana que vem não tem aula. Dia 9 tem aula. Dia 16 tem aula. Dia 23 a prova. A gente tem mais 2 aulas só. Entendeu? A gente só tem mais 2 aulas para a V2. Então, esse ano que nem começou direito, né? Que nunca vi um negócio desse tão esquisito, né? Mas um ano que nem começou já vai acabar, já acabou. Né? Aí, dia 30, vai ser a correção dia 30 de novembro, né? A correção da V2 aqui, né? E ajuste, essa coisa que eu estou fazendo hoje. E no dia 7 já é a V3. Então, acabou o ano praticamente. Tá ok? Essa data aqui eu botei previsão. Coloquem, se vocês estiverem anotando em algum lugar, coloca previsão realmente, porque isso é muito, cara, não é muito certo não, né? Para mudar o calendário acadêmico, pouco custa, como por exemplo a V1 não foi no dia que estava previsto, né? Já tá por aí, né? Então eu peço que vocês não confiem muito nisso daqui não, e a cada semana a gente vai atualizando, e qualquer notícia que eu tenha de mudança eu vou avisar imediatamente para tudo, ok? Pergunto se alguém tem alguma questão. Uma dúvida? Professor, boa noite. É só a questão de faltas, cara, porque quando eu entrei nessa turma, eu já estava na quinta aula, parece, se eu não me engano. Entendeu? Questão aí de o senhor faltas. falou. Me manda um e-mail aí e fala isso aí. Tô com faltas. Enfim. Só mandar um e-mail para mim, tá bom? Porque o senhor falou para não deixar tudo em cima da hora lá da P3, já né? manda. Já aproveita, já manda agora já. Tá bom? Porque eu já vou acertar a nota. Eu tô no celular, tô no trabalho. Mas certo. assim que eu der tempo aqui, eu vou enviar o e-mail para o senhor. Tá bom. Ok? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Os outros aí, quem tiver com problema de falta, já manda aí que eu já vou acertando essa semana. Quem entrou, quem entrou depois, o sistema automaticamente lança falta para trás, entendeu? Eu tenho que ir lá manualmente e ir acertando. Então, quem entrou depois, principalmente, verifica aí as faltas e me manda e-mail se tiver com problema aí, acima de 25%. Professor? Oi? O senhor vai chegar a dar uma olhada naquela lista de exercícios ou vai passar batido aquilo lá? Que lista de exercícios? Aquela lista que o senhor disponibilizou, só teve uma questão que eu não consegui desenvolver ela. Mas eu nem lembro dela. Uma lista que eu mandei. A lista que tem umas 15, 16 questões? Isso foi a lista que o senhor tinha falado dela antes, você disponibilizou no dia da prova. Ah, sim. Qual a questão que você tem dúvida? Foi a número 3, que ela é como se fosse uma continuação da 2. Eu não conseguia achar a resposta, você botou lá as respostas, né? Nenhuma das respostas que eu achava batiam com a que o senhor colocou. Só um minuto. Estão vendo aí? Sim. Essa aqui? A 3?
Então, essa peça aqui, ó, a primeira, a 2, né? A 2, ela tinha aqui 80 milímetros de diâmetro, né? E foi feito esse desbaste aqui. Então, a peça inicialmente, nessa segunda questão, era 80 por 230, tá bom? Não tinha esse 72 aqui. Esse 72 aqui foi feito com nessa questão, vamos dizer assim, né? Foi desbastado aqui com um avanço de 5 centésimos ao longo de 165 milímetros, ok? A partir dessa peça aqui pronta agora, né, desse desenho que a gente está vendo aqui, depois desse desbaste, foi feito um faceamento. Então, aqui eu tinha esse comprimento de 230 e eu passei esse comprimento para 226. Eu tirei aqui, onde eu estou mostrando aqui com a setinha, ó, eu tirei aqui 4 milímetros. Ou seja, se eu fiz faceamento, a ferramenta ela se deslocou aqui da extremidade até o centro, nesse diâmetro de 72 milímetros. Ou seja, ela percorreu 36 milímetros aqui, ó, nessa face, para remover 4 milímetros, para diminuir de 230 para 226 milímetros. Então, o percurso de avanço é 36 milímetros, ok? E a rotação que tem que usar, né? Você tem que fazer a rotação para esse diâmetro de 72 aqui, ó. Então, você tem a velocidade de corte para a ferramenta de aço rápido com esse tarugo de 1060. E aí você vê qual é a rotação para esse diâmetro de 72, que não é mais 80. É o diâmetro de 72. E aí você usa a rotação que você achar. Você vê aqui qual que se aproxima, né? Qual que você tem disponível. E aí, com essa rotação disponível e com esse percurso de avanço de 36 milímetros, que é da extremidade até o centro, que é um faceamento, e com esse avanço, que é o mesmo, você calcula o tempo de corte. Ah, tá. Agora eu já entendi. Professor, Oi? outra coisa que eu falar com o senhor é sobre o conteúdo do material que o senhor tem disponível no Classroom. Quando eu entro lá, só aparece para mim o 2002.1. O 2000.2 não aparece para mim, usando aquela senha que o senhor me deu. No Classroom? Lá no Classroom. Aí o conteúdo desse período eu não tenho, eu só estudei com o material do período passado, porque semana passada eu ia comentar com o senhor, mas aí foi prova, e eu não tive como comunicar o senhor sobre essa situação, entendeu? Só um segundo. Aí como é que eu faço para pegar esse material do senhor novo? Eu só vai ter que lançar de novo? Como é que vai ser? Você está na sala correta? Estou na sala, pela sala que o senhor me deu lá, lá no início da primeira aula que o senhor teve, o senhor diz lá tudinho. Eu entrei pelo aquele endereço que está lá, da primeira aula que o senhor deu. É Adalberto de que teu nome? Qual é o teu nome, Guilherme? Qual é o teu nome? Aí, entra nesse link aí, porque tu não tá na lista não, cara. Tá bom? Ouviu aí? O cara ficou mudo. Bom,
eu vou te mandar também no chat aqui, pessoal, que aí depois se você mais alguém aí com alguma questão?